7 de abril, eu expliquei para vocês, primeiro bimestre a gente fez classificação de cadeias carbônicas, primeiro passo. Segundo passo, no segundo bimestre, é classificação de carbonos. Eu iniciei antes do conselho, porque vocês estavam muito adiantados comigo. Então, vocês iniciaram a matéria do segundo bimestre um pouco antes, então dá para a gente ir bem com calma em relação às tarefas, tal, bem tranquilo. Então, eu comecei e expliquei para vocês carbono primário, secundário, terciário, quaternário, como que a gente classifica isso. E aí, vocês fizeram as anotações, eu ainda não corrigi tudo, eu sei que mais pessoas entregaram, acabei de ver lá. Ainda tá lá a tarefa de boa para vocês fazerem. E aí, vocês colocaram que vocês aprenderam sobre isso, mas eu não dei exercícios com cadeias carbônicas para vocês classificarem os carbonos em si. Então, eu vou propor essa tarefa hoje. Antes de propor a tarefa, eu vou mostrar as questões para vocês. Primeiro, não levem um susto. Vocês vão ver o arquivo que eu vou postar e vão falar, Ana Rita endoideceu. Vai dar 40 tarefas, 50 exercícios, porque são 8 páginas, mas não é. Eu coloquei uma cadeia carbônica por folha. Por que que eu fiz isso? Se eu tivesse que imprimir essa atividade, daria para imprimir mais cadeias carbônicas por sulfite. Só que quem vê a aula pelo celular, o que que acontece? A tela é pequenininha. Aí tem que ficar dando zoom, né? Quando tem um desenho pequenininho, vai ficar dando zoom. Não quero que vocês sofram. Então, eu coloquei uma cadeia carbônica por folha, para facilitar a visualização de vocês. Não é que cada folha tem 10 exercícios e vão achar, nossa, Ana Rita endoideceu. Não é. Vocês vão ver agora, eu vou mostrar, vou explicar para vocês. São 8 questões, uma delas só, que não é de vestibular, as outras 7 são de vestibulares. Aí vocês vão conseguir identificar que, às vezes, o aluno, ele olha uma prova do Enem, ele olha um vestibular e fala assim, meu Deus, eu não sei o que quer dizer essa fórmula. Gente, a questão, às vezes, é classificar carbonos, não é todo esse desespero, é eu respirar fundo, ler a questão, tipo, classificação de carbonos. Ele vai pedir para vocês número de carbonos primários, secundários, terciários, quaternários. Deu um pouco de trabalho para eu fazer a colagem das questões, porque a gente não tem um programa para digitar essas fórmulas. E digitando no Word, elas às vezes não ficam tão bonitinhas, né? Como deveriam. Então, eu tive que printar a imagem, recortar, colar, deu um pouco de trabalho, mas no final eu acho que deu certo, tá? Vou mostrar para vocês as questões que eu vou propor. Não coloquei ainda a tarefa, tá? Outra questão também. Por que que eu não coloquei não postei a tarefa antes? 2 alunos do segundo ano falaram para mim que eles ficam com crises de ansiedade quando eles clicam naquele ícone trabalhos e aparece um monte de trabalho para eles fazerem. Eles falam assim, professora, quando não for a semana de fazer a tarefa, não posta antes para aparecer para a gente, porque dá um desespero ver aquele monte de tarefa para fazer. Então, por isso que eu não deixei postado, sabe? Eu vou explicar primeiro e daí eu posto aqui com vocês na aula mesmo. Por isso, porque eu fiquei pensativa no que eles me contaram, que eles têm esse sentimento ruim. Vai ser a 6ª tarefa, que é uma coisa que eu falei para vocês também, que eu ia colocar os títulos das tarefas de uma maneira mais organizada esse ano. Eu acho que o ano passado eu falhei nisso. Então, se o aluno me perguntar qual tarefa eu não entreguei, eu já sei se é a primeira, se é a segunda, se é a terceira, se é a quarta, é mais fácil. Então, observe as cadeias abaixo e responda as questões de acordo com o que você aprendeu sobre classificação de carbonos. Então, essa aqui é a número 1. Vai pedir para vocês classificarem os carbonos, as afirmações, entre verdadeiro ou falso. Aqui eles chamam de sentenças, né? Relacionadas aos carbonos numerados na seguinte cadeia. Então, eu tenho uma cadeia aqui, esse carbono é o 1,
Eu tenho carbono 2 aqui. Lembre-se que cada pontinha dessa daqui eu tenho um carbono, né, gente? Aqui também tem um terceiro carbono e tem um quarto carbono. Então, ele vai dar uma afirmação. Os carbonos 1, 2 e 4 são primários. Aí vocês colocam se essa afirmação é verdadeira ou é falsa. Carbono 3 se classifica como secundário, se é verdadeiro ou se é falso. Na cadeia, há somente um carbono quaternário. Vocês vão contar ali e ver se é uma questão verdadeira ou falsa. O carbono 4 recebe a classificação de terciário. Vocês também vão ver se é verdadeiro ou falso. Existem 5 carbonos primários na cadeia. Vai ver se é verdadeiro ou se é falso. Depois eu passo para vocês a correção. Faço a correção junto com vocês. 2. Univale Santa Catarina. O gosto amargo, característico da cerveja, aqui a questão já afirma isso pra gente, né? Eu particularmente não sei o gosto da cerveja porque eu não bebo, mas quem bebe diz que tem um gostinho amargo. Deve-se ao composto mirceno, proveniente das folhas de lúpulo adicionada à bebida durante a fabricação. Essa fórmula aqui é a fórmula do mircênio. Eu não sei se vocês já tiveram essa curiosidade, mas algumas pessoas tatuam a fórmula da cerveja no corpo. Então, eu já vi algumas tatuagens na internet. Então, eles pesquisam qual é a fórmula da cerveja. Essa daqui é em relação ao composto, né, que deixa o gosto amargo na cerveja. A fórmula estrutural do mircênio apresenta, vocês vão ler as alternativas e vão ver qual vocês acham que é correta, tá? Em relação ao mircênio. Se é um carbono terciário ou se são 5 carbonos primários, se a cadeia carbônica é heterogênea, se ela é uma cadeia saturada e ramificada, se ela é acíclica ou insaturada. Vocês vão ver, pelo que vocês já viram comigo, o que se encaixa como correto. E aí, eu tiro a dúvida de vocês durante a correção, tá? Para que a gente possa fazer como se coisa fosse um vestibular mesmo. Observe o composto a seguir e assinale a alternativa correspondente ao número de carbonos primários presentes nesta cadeia. Então, isso aqui é o nome da cadeia, 2,3-dimetilbutano. Aí vocês vão falar, nossa, como que as pessoas sabem o nome da fórmula? Calma, esse é o nosso próximo assunto. A gente vai trabalhar isso daqui umas 2 semanas. Como que nomeia a cadeia carbônica? Então, eu tenho aqui o número e vocês vão colocar quantos carbonos vocês acham que são. Deixa eu voltar aqui na questão para eu me lembrar a pergunta bem bonitinho. Quantos carbonos são primários? Exercício 4. Reparem que é um exercício por folha, por isso são bastante folhas. A combustão espontânea ou muito rápida, chamada detonação, reduz a eficiência e aumenta o desgaste do motor. Ao isooctano é atribuído o índice de octana 100 por causa da sua baixa tendência a detonar. Isooctano apresenta sua fórmula estrutural. Isso aqui é a fórmula, tá? Da combustão que ocorre em um motor. Vocês vão colocar o que vocês acham que é correto. Nessa fórmula estrutural do isooctano, um carbono quaternário, 5 carbonos primários, ou um carbono terciário, 2 carbonos secundários, ou um carbono secundário, 2 carbonos terciários, daí letra D, 3 carbonos terciários e 4 carbonos quaternários, ou E, 4 carbonos primários e 1 carbono secundário. Então, a gente vai ver aqui. Quero que vocês reparem bem certinho, cada encontro desse segmento de reta aqui tem um carbono, tá? Não se esqueçam disso. Isso é importante para poder contar os carbonos. 5. Observe a fórmula. Então, eu tenho a fórmula aqui, o nome dessa fórmula é isobutano. As quantidades
totais de átomos de carbono primário, secundário, terciário são, respectivamente. Gosto de fazer uma observação nessas questões. Quando a questão traz a palavra respectivamente, quer dizer na ordem de. Então, tem que ser primeiro o número de carbonos primários, depois o número de carbonos secundários, depois o número de carbonos terciários, tá? Então, A, B, C, D ou E. Vocês vão contar e vão ver qual que se encaixa. Questão número 6. Indique na imagem a seguir a classificação para cada carbono de acordo com o número de ligações. Então, a número 6, ela não tem alternativa. Vocês vão classificar o carbono mesmo. Então, vocês vão identificar que esse primeiro carbono, ele é primário, ele é secundário, ele é terciário ou ele é quaternário? Vou dar um spoiler. Esse primeiro carbono aqui, ele só está ligado a outro carbono, então ele é um carbono primário. Aí vocês vão colocar lá o número 1 e o símbolo que me dá o numeral primeiro ali, ou vocês vão colocar a letra P de primário, também pode ser, tá? Então, vocês vão classificar esses carbonos. 7. Essa imagem eu não consegui melhorar ela, gente. Se vocês acharem que não dá para vocês enxergarem, vocês me avisam que a gente a questão, tá? Dadas as fórmulas estruturais, classifique os átomos de carbonos indicados pelo asterístico. Então, vocês vão olhar ali, a letra A, eu tenho uma fórmula e tem um carbono com asterístico ali. Qual que é a classificação desse carbono? Ele é primário, ele é secundário, ele é terciário ou ele é quaternário? Na letra B, C, D, E e F, tá? Essa é a número 7. E a número 8. Classifique os átomos de carbono da seguinte cadeia. Vocês vão olhar aqui, este carbono, ele é o quê? Primário, secundário, terciário, quaternário? Este carbono, primário, secundário, terciário, quaternário. Vocês vão classificar esses carbonos para mim, tá? Então, vocês vão olhar lá o exercício. Meu Deus, são muitas páginas. A Ana Rita endoideceu e a gente não vai dar conta disso hoje. Primeiro, não precisa entregar hoje para mim. Eu nunca vou chegar aqui quase 2 horas da tarde e falar para vocês me entregarem no exercício 3h30. Vocês já sabem meu estilo de aula. Então, o que vocês vão fazer? Primeiro de tudo, quem está na POAD impressa, eu vou mandar esse vídeo para eles também. Eu vou mandar esse vídeo agora, depois que eu terminar a gravação. Então, eu vou explicar valendo para eles também. Em Química Orgânica, 8 atividades, elas são pesadas para fazer. Por quê? Porque não basta só você olhar a cadeia carbônica e anotar para mim a alternativa correta e me mandar. Por que eu vou dizer isso para vocês? Porque nós estamos à distância. Se nós estivéssemos no presencial, eu ia passar as cadeias na lousa, vocês iam copiar, daí beleza. Acabou. Agora, eu não consigo fazer isso. Eu proponho um documento, vocês vão lá, vocês precisam copiar a cadeia carbônica e dá trabalho. Se for para fazer de qualquer jeito, é tranquilo, não dá trabalho nenhum. Mas não é isso que eu quero. Eu preciso que vocês copiem usando régua. Não tenho régua, usa lixa de unha, usa palito de sorvete, copia bem bonitinho as cadeias, faz a cadeia certinho, marca quando é primário, quando é secundário, quando é terciário. Escreve, não tem preguiça de fazer isso, porque daí é mais fácil para vocês entenderem. Aí você vai assinalar a alternativa. Então, hoje é dia 28 de abril. Estou gravando essa aula dia 28. Eu posso deixar a aula de hoje para vocês começarem a fazer e posso ceder a aula do dia 5 de maio, que é quarta-feira que vem, para vocês continuarem. Por quê? Não quero que vocês do Teams
fiquem no período noturno, não quero que vocês fiquem no final de semana se preocupando com a minha disciplina, porque eu deixo tempo durante a aula para vocês fazerem. Esse é um ponto, porque aí quem tem dúvida me pergunta e eu consigo auxiliar. Segundo ponto importante, quem é da POAD impressa, ver esse vídeo dá uma explicação minha também. Se vocês têm colegas que estão na POAD impressa, manda o link para eles. Eu mando isso na POAD. Mas às vezes o aluno passou batido ali na leitura dele. Manda o link. Eu vou colocar ali os links das minhas 2 aulas, do dia 7 de abril e do dia 28, que é a aula de hoje. Então, o que vai acontecer? Essas pessoas têm a mesma explicação que vocês tiveram. Qual que é a ideia disso? Facilitar para eles, porque vocês ainda têm a chance da comunicação comigo, eles só vão ler as questões, então é mais difícil talvez, tá? Então eu vou parar a minha gravação para poder mandar esse vídeo, colocar no YouTube, depois eu mando aqui e tal. O que eu vou fazer? Para a gravação, faço tudo isso e vou postar a tarefa para vocês. Então vocês sabem que vocês vão iniciar hoje, vocês terão a aula do dia 5 para fazer essa tarefa. Professora, dia 5 meu Teams não pegou. Não entrei na aula, tal, não se preocupa. Eu vou deixar prazo de entrega até 10 de maio. Até 10 de maio pode entregar. Depois disso, o aluno já não tem mais a chance do MB nessa tarefa, mas pelo menos ele tem até dia 10 de maio. Vocês acham, vocês que estão aqui na aula, Elton, Otton, Tawane e Maria, vocês acham que esse tempo é suficiente? É um tempo legal para eu deixar tranquilo para vocês? Para mim o tempo é suficiente, professor.